Olá, querido aluno, olá, querida aluna, professor Rony Kozer. É um prazer me encontrar com você novamente, dando prosseguimento então à nossa disciplina de homilética. Chegamos agora à nossa quarta unidade, falando sobre oratória. E nós vamos começar, como de praxe, com a leitura de um versículo bíblico, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Lá o apóstolo Paulo diz assim: "Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens." Isso me faz lembrar uma fala de Barth na sua famosa obra Carta aos Romanos, né? Esta mensagem, ela não é do próprio apóstolo Paulo. Essa mensagem ela vem de lugares longínquos, de lugares distantes, né? Essa mensagem ela brota do coração de Deus e ela é comunicada aos homens. Na nossa introdução, a gente traz aí uma fala muito interessante, né? O medo de falar em público é um dos maiores da humanidade, superando até o medo da morte para muitas pessoas. Se comunicar bem não é apenas uma questão relacionada à estética do indivíduo, mas incide diretamente na sua inserção na sociedade, no mercado de trabalho, no acesso à educação. Vou te dar um exemplo. Esta semana eu tive, na semana em que estamos produzindo esse vídeo, eu tive a oportunidade na faculdade onde eu trabalho de entrevistar duas pessoas. E uma comunicativa, fala, interage, e a outra muito retraída. Isto poderá ser um fator determinante para a contratação ou não de uma ou outra. Então perceba, a comunicação ela tem um papel muito importante, né? Principalmente dependendo da função que será exercida, né? Estou pensando aqui no mercado de trabalho, o aspecto profissional. Então a fala, a maneira como nós nos expressamos, ela é muito interessante, é muito importante, e na pregação isto é ainda mais relevante, isto é ainda mais importante e precisa ser seriamente considerado, né? No ponto 1, a fala como nosso principal veículo de comunicação. Independente da área em que se trabalhe, a comunicação será essencial. Se ela for defeituosa, com certeza isso refletirá na qualidade do que se está desempenhando, né? Então, quanto mais eficaz a comunicação for, melhor o processo vai fluir, melhor as coisas vão acontecer. Pense a comunicação num processo de gestão, de liderança. Agora pense a comunicação na pregação. Você está tentando transmitir conceitos, ideias, não usa adequadamente a fala, os recursos que a própria oratória fornece, que a própria homilética fornece, você com certeza corre o risco de comprometer a entrega dessa mensagem de modo satisfatório, né, por causa daquilo que é chamado de os ruídos da comunicação, né? Então, quando você estuda linguagem, fundamentos da linguagem, se fala dos ruídos da comunicação. Então, tudo isso precisa ser observado na pregação. A oratória ela pode ser definida de maneira bem direta como a arte de falar em público, ou ainda a arte de falar ao público, né? Ou seja, você não apenas fala em público, mas você fala ao público, você se dirige às pessoas. E ainda uma terceira definição, a arte do dizer bem. Então perceba que interessante, oratória pressupõe comunicação eficaz, falar bem, falar com fluência, com clareza, com objetividade, falar o necessário. Então isso está pressuposto na oratória. Usar a voz na comunicação com o público sempre foi uma atividade típica entre as civilizações. Repare que quando você vai estudar oratória, você estuda oratória remontando aos gregos antigos, aos filósofos antigos, né, que discorreram inclusive sobre a oratória. Então você tem a ideia da oratória muito presente na comunicação já nas antigas civilizações também. No ponto 2, a gente traz aí, agora sendo bem práticos, né, nós trazemos para você algumas orientações de oratória. Como nós falamos anteriormente, a oratória é a arte de falar em público, né? É a arte de falar ao público, é a arte do dizer bem. Então, como fazer isso, né? Como desenvolver isso? Primeiro ponto que nós colocamos, conheça sua audiência. Em outras palavras, conheça as pessoas para as quais você vai falar, às quais você vai se dirigir. Quando se está para falar a uma grande audiência, o nervosismo e até mesmo a própria curiosidade podem levar a mente a divagações e apreensões que não correspondem à realidade. Mesmo quem já tem experiência com a comunicação em público costuma enfrentar nervosismo
nos minutos que antecedem o momento da ministração. Por que eu estou falando isso? Quando você conhece a sua audiência, isso ajuda a diminuir esse nervosismo, ajuda a diminuir essa apreensão e esses preconceitos que você acaba construindo, muitas vezes, antes de falar a essas pessoas. Então, por exemplo, você é convidado a falar em um lugar, você não conhece as pessoas dali, você não sabe como é a cultura local, você não sabe muita coisa sobre a cidade, a região, aquele lugar onde você vai falar. Então, se você chega mais cedo, se você conversa com os organizadores, ou se você chega mais cedo na igreja, conversa com o pastor, com a pessoa que vai dirigir o culto, né? Durante o culto, você observa as pessoas. Repare que quando nós estamos muito nervosos, a nossa tendência é evitar o confronto visual, mas eu, na minha experiência particular, e eu sou muito tímido, né? Não parece, você me vê aqui falando feito uma tagarela, mas eu sou muito tímido e muitas vezes eu tinha isso, né? Chegava numa igreja para pregar, para dar uma aula, uma palestra, eu me recolhia e me encolhia, né? Então hoje não, hoje eu chego, procuro enfrentar eu sempre me vejo nervoso antes de falar em público, esse nervosismo me acompanha a vida inteira, mas eu procuro lidar com ele olhando para as pessoas, observando, e aí você começa a pescar detalhes, tipo de roupa, né, comportamento, porque a linguagem corporal, né, ela comunica muita coisa, então você vai vendo isso, o que está escrito em termos de placas, de cartazes, o que tem no interior do templo, né, os avisos que estão ali que você está vendo, você presta atenção no que a pessoa está falando durante o culto, então tudo isso vai ajudando você justamente no sentido de conhecer a sua audiência. Outra orientação muito boa é você enfrentar o nervosismo nos minutos que antecedem o momento da ministração. Veja, um dos maiores pavores das pessoas com relação a se dirigir a uma audiência é sofrer o famoso branco. Quem nunca sofreu o famoso branco? Mas é possível lidar com isso e produzir uma boa pregação, palestra ou qualquer outro tipo de comunicação em público. Eu vou falar aqui algo que eu já mencionei em outra unidade, que é o seguinte: quanto mais você conhece o conteúdo, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa para pregar, para ministrar, mais segurança você vai ter, justamente porque você passou bastante tempo com o texto bíblico, você preparou o seu esboço adequadamente, então tudo isso vai te ajudar na ministração, ok? É uma forma também de você lidar com o nervosismo. Como produzir uma boa pregação? E aí a gente vai trazer para você algumas orientações muito válidas para lhe ajudar nesse sentido. Primeiro, olhar as pessoas para as quais se vai falar pode ajudar muito. Na oratória existe um princípio que é o princípio do olhar amigo, né? Então você tem sempre aquela pessoa que quando você está pregando, quando você está dando uma aula, uma palestra, ela está interagindo com você, né? Você percebe que se você fala algo engraçado, ela ri. Se você fala algo triste, ela chora. Se você fala algo curioso, ela estatala os olhos. Tem pessoas que têm isso, né? Então, sem fixar o olhar nelas, né? Sem ficar encarando essas pessoas, porque isso também é constrangedor, você gera constrangimento, mas você dá a sua atenção psicológica a essas pessoas, que correspondem ao que você está falando. Porque é muito comum quando você está falando em público, tem aquela pessoa que se mostra totalmente apática, né? Você fala algo engraçado, você fala algo triste, né? Ela não reage ao que você fala, não há uma correspondência corporal, facial ao que você está falando. Então, se você se apega a essas pessoas, isso tende a ser prejudicial. Então você vai olhar para as pessoas, você vai olhar as pessoas nos olhos, você vai encarar, mas psicologicamente você fica atento àquela pessoa que corresponde ao que você está falando. É o famoso olhar amigo, né? Então aquela pessoa que está ali interagindo com você na sua ministração, né? Cuidado, porque tem umas situações aí que são constrangedoras, né? Tem pessoas que quando estão pregando, essa questão que eu estou colocando aqui de ficar encarando, né? Você está falando, por exemplo, alguma coisa constrangedora relacionada, por exemplo, à sexualidade. E aí se você é homem, você encara uma mulher da audiência, ou vice-versa. Você é uma mulher e encara um homem, né? Quer dizer, cria-se uma situação constrangedora. Ou tipo aquela situação, irmãos, o diabo está matando, Jesus diz que o diabo veio para roubar, para destruir, e aí você fica encarando aquele irmão que está ali na sua frente ou aquela irmã que está ali na sua frente. Então veja, você cria uma situação constrangedora que tem que ser evitada, né? Você tem que ter cuidado com isso. Quando a gente fala do olhar amigo, não é ficar encarando as pessoas, é uma postura psicológica. Você olha, mas não encara. Você faz aquele olhar
alternado ali, até porque sempre você vai ter mais de um olhar amigo numa audiência ali para a qual você está se dirigindo, ok? Procure conhecer um ambiente físico onde você vai ministrar, procure conhecer as pessoas que farão parte do seu auditório e também da organização do culto, do evento, seja o que for, né? Procure empregar um vocabulário adequado. Tá? Aqui a gente gasta um pouquinho aqui de tempo para falar sobre isso. Se há algo que é determinante quanto à credibilidade de uma preleção, esse algo é o vocabulário usado. Você já parou, você já refletiu sobre isso, já se perguntou sobre isso? E ainda, você já perguntou a algum dos seus ouvintes sobre o vocabulário que você usa? E aqui entra também a questão dos cacuetes, os vícios de linguagem. Tem pessoas que não têm uma fluência na fala, ele fica toda hora né, o famoso né. Então, você muitas vezes falando não percebe isso. Todos nós temos os nossos vícios de linguagem e superá-los, retirá-los da nossa comunicação não é fácil, não é uma tarefa tão simples. Mas com a ajuda de pessoas, com a ajuda se você é casado, ou se você é namorado, tem um namorado, ou é noivo, ou tem uma noiva, um noivo, enfim, ou um amigo, enfim, ter alguém que vá fiscalizar você, para lhe ajudar na melhora da sua comunicação, da fluência da sua fala, né, palavras erradas que as pessoas pronunciam, exemplo, termos bíblicos, concupiscências. É muito comum as pessoas falarem isso, quando na verdade o termo bíblico é concupiscência. Deuteronônimo, quando o correto é deuteronômio. Ir ao encontro de, ir de encontro a. Qual a diferença entre essas duas expressões? Então a língua portuguesa ela é muito rica. A língua portuguesa ela tem esses detalhes. Então você precisa ter alguém, ter humildade para pedir ajuda. Tudo isso ajuda, contribui para que o seu vocabulário seja enriquecido, ok? Avançando aí um pouquinho mais, outra coisa muito importante é você trabalhar a postura corporal. É um ponto fundamental. É fato que nos comunicamos pelos gestos físicos e fisionômicos. Alguns mais, outros menos. Tem pessoas que são muito expressivas, tem pessoas que são apáticas. Ela para ali diante do púlpito, frente à igreja, e ela ali fica e move mal as mãos. A gente sabe que tem pessoas assim. Já tem outras que gesticulam demais, como eu, por exemplo. Então você precisa trabalhar. Todo excesso, toda falta também demais é ruim, então você tem que ter esse equilíbrio na sua gesticulação, na sua postura corporal, a maneira de sentar também. Veja, tem pessoas que não atentam, tem pregadores que não atentam para isso. Tem gente que se joga na cadeira antes de pregar. Você passa uma imagem ruim para a igreja, você passa uma impressão ruim para as pessoas que estão ali, que sabem que você vai pregar, que você é o pregador ou a pregadora da noite, e as pessoas observam tudo isso, né? De fato, o nosso corpo ele fala muito da nossa postura interior, né? Isso é um fato. Outro ponto ainda muito importante é você ter cuidado com a voz, né? Principalmente quando você vai pregar, quando você vai ministrar, tem alguns cuidados antes da ministração, tá? A voz precisa ser usada com cuidado, ou seja, o cuidado com a voz que eu falo no sentido físico mesmo, né? Cuidar da garganta, cuidar da voz, das cordas vocais, mas também o cuidado com o emprego da voz durante a ministração. Tem pessoas que falam muito baixo demais, outras falam gritando o tempo todo e ficam dando gritos estridentes quando você já tem um microfone para te auxiliar na reprodução da sua voz. Então você precisa ter esses cuidados. Eu sempre digo para os meus alunos nas aulas de homilética, pregador, ele precisa aprender a se ouvir, né? Que às vezes a pessoa não se ouve. Então a gente precisa ter esse cuidado. Falar sempre com os pulmões cheios de ar para não quebrar a voz, respirar bem, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Então essa administração, a gente coloca aqui vários princípios para ajudar você nesse uso da voz, né? Não fale enquanto estiver inspirando, fale com naturalidade e vida, ou seja, você fala, né, você até emprega emoção, você dá ênfase, isso é típico da comunicação, da oratória, mas você também não pode falar de modo afetado demais. As pessoas percebem que você está mudando a voz. O pregador tem uma voz que é uma voz fina, e quando ele vai pregar, eu quero saudar os irmãos, e você vê que ele está apelando, que ele está vestindo um personagem, e ele já cria uma impressão ruim ali na chegada. Então é um comportamento até infantil. Então evite isso, fale com naturalidade, use a sua voz com naturalidade, não grite, evite falar ao ar livre quando o tempo estiver frio e úmido, se você vai ministrar, se você vai pregar.
Faça exercícios de respiração, faça exercícios vocais. Na internet você tem fonoaudiólogas ensinando isso, fonoaudiólogos ensinando exercícios vocais. Cante, pelo menos para si mesmo. Isso aqui funciona, tá, gente? É muito interessante. Eu não vou cantar aqui agora, porque senão, possivelmente, você vai entrar lá na nossa plataforma, vai cancelar a sua inscrição no curso, então eu não quero isso. Mas cantar para si mesmo, isso é muito interessante também. Procure articular bem, use a voz na tonalidade natural, cuide para que o final das frases e palavras seja bem audível. Esse é um outro ponto importante. E outra coisa, para finalizar, imposte a voz, mas sem afetação, ou seja, sem exageros, sem adulterar a sua própria voz, até porque você não vai aguentar segurar isso muito tempo. Então você fala, você imposta a voz, é normal a questão da impostação da voz, mas você precisa fazer isso com naturalidade, entendendo que é um recurso para te auxiliar a comunicar melhor, não uma apelação como a gente vê, é muito comum nas pregações aí, né? Então chegamos aí à nossa conclusão. Então veja, o pregador, ensinador, ele deve enriquecer seu vocabulário, mas sempre tendo em vista a clareza em sua maneira de ministrar aos ouvintes. Ampliar o vocabulário não significa apenas descobrir novas palavras, mas também e sobretudo fazer uso das que já foram aprendidas e que por qualquer razão não incorporam a comunicação ativa. Então muitas vezes você aprende um termo novo, você descobre palavras novas, mas é importante usar também aquelas que você já conhece para enriquecer o seu vocabulário. Perceba, eu faço muito isso quando estou escrevendo. Quando eu volto na revisão, corrigindo o texto, eu percebo redundâncias com palavras que eu repito várias vezes numa mesma frase, 2, 3 vezes, 4 vezes até. Então você vai substituindo essas palavras e na fala acontece algo parecido. É claro que nós não falamos como escrevemos, é óbvio, né? Embora haja relação, né, entre a fala e a maneira como escrevemos, mas obviamente ninguém fala exatamente como escreve. Mas é interessante que você procure, né, na medida em que você vai falando, você vai substituindo as palavras, vai fazendo uma alternância de termos, e aí você fala, Rony, como que eu enriqueço o meu vocabulário? Lendo, é leitura. Quanto mais você lê, mais você enriquece o seu vocabulário, melhor você fala, você amplia o seu conhecimento, e isso com certeza vai refletir também de modo muito positivo e satisfatório na pregação. Pessoal, então nós estamos aí caminhando agora para a nossa quinta unidade, ou quinta lição, como queira, que é a lição de número 5, quando nós vamos falar sobre o sermão. Falamos sobre oratória nesta quarta unidade, nesta quarta lição, e agora na quinta e última unidade nós vamos falar sobre o sermão. E eu vou dar algumas dicas de como preparar um sermão, os tipos de sermão existentes. Será uma aula muito importante, tá? É importante que você assista com bastante atenção, tome notas, leia o material que você tem à sua disposição, como também a apresentação que você está vendo aqui no vídeo. Procure baixar esse conteúdo, salvar em seu computador. Você que gosta de imprimir para ler no papel, é importante você voltar a isso e, claro, procure comprar também as ferramentas que são indicadas lá na nossa base bibliográfica, ok? Deus abençoe você. Nos encontramos então na nossa quinta e última unidade, falando sobre o sermão.